Bate-bola esportivo, Boletim de Samambaia, com Evaldo Carvalho e João Paulo Pimentel, valorizando o futebol amador de Samambaia. Fala galera, estamos agora começando o nosso segundo episódio do BS Bate-Bola, aqui no Boletim de Samambaia. Primeiramente quero agradecer a presença dos nossos convidados, que se disponibilizaram a estar aqui para a realização desse novo programa. Muito obrigado a todos. Como o João Paulo falou, quero agradecer a presença dos nossos convidados. Mais uma vez, obrigado por ter disponibilizado a presença de vocês aqui. Lúcio, Juan e Mário. Quero que cada um depois fale um pouquinho da trajetória de vocês, beleza? Vamos conhecer a história aqui do nosso querido Mário, que é jogador profissional de futebol, também faz parte dos campeonatos amadores aí ao redor do DF, Conte um pouquinho sobre a sua história aí pra gente, conhecer um pouco você. Bom, boa noite, primeiramente, Eu quero agradecer aí ao Evaldo, ao João Paulo pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, entendeu? E Brasília precisa desse espaço. Brasília precisa de um programa, entendeu? Para abordar o futebol local. Eu comecei aqui em Brasília, então posso dizer que eu sou cria daqui, entendeu? Assim, não nasci aqui, mas comecei a jogar futebol aqui. Passei por alguns estados do Brasil e, graças a Deus, conheço alguns estados e conheço muita gente no futebol, graças a toda a trajetória, que o futebol me propôs. Ainda não fui campeão, assim, para dizer, de uma divisão de elite, mas o sonho continua, entendeu? E é isso. Sou muito grato à oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Exatamente. Lúcio. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns para o Evaldo e para o João Paulo, dizer para vocês que vocês assumiram uma tarefa que é muito importante e que precisamos, todos os esportistas do Distrito Federal, nos unirmos a vocês para que esse programa cresça cada vez mais e abra espaço para um debate democrático, para um debate transparente, para um debate que não seja tendencioso, mas que seja, acima de tudo, honesto e verdadeiro. Então, eu, depois de dar os parabéns, quero agradecer o convite, evidente, dar um friozinho na barriga estar aqui, porque foi aqui em Samambaia, onde eu comecei a minha trajetória no esporte. Comecei como treinador do time juvenil do Estrelinha, que é uma escola de futebol importante aqui do Distrito Federal, assim como outras escolas são. E daí para frente eu fui descobrindo e participando cada vez mais do esporte, saí da missão de treinador, sem nunca ter abandonado tudo aquilo que eu aprendi como treinador, que foi olhar para as pessoas como se fosse, para os atletas como se fossem meus filhos, mas não assumindo a responsabilidade de pai. E a partir daí, eu então descambei para a área da gestão, fui fazer cooperação esportiva pelo mundo, apresentei a partir do laboratório que foi o Estrelinha, que é o Estrelinha, que eu ainda continuo no Estrelinha, eu e o Marco Sena, passaram muitas outras pessoas pelo Estrelinha, todas essas pessoas que passaram foram muito importantes para o Estrelinha. Então, assim, eu estou agradecido pela oportunidade e estou à disposição para as perguntas e para encerrar esse primeiro momento, dar de novo meus parabéns para vocês dois. Obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite. Que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui, que Deus abençoe o projeto de vocês. Que vocês alcancem não somente o Brasil, não somente o DF, mas o mundo, porque eu vim para Brasília em 2013, eu sou paulista, e quando eu vim para cá, todos falavam que o futebol daqui é fraco, e na verdade não é. É verdade mesmo. E o projeto que vocês estão tendo, eu quero que
as pessoas vejam que o futebol do DF tem potencial, tem jogadores que têm potenciais de estar em time grande, não somente aqui dentro do Brasil, mas também fora do país. A minha trajetória começou em São Paulo, eu sou paulista, eu comecei no União Mogi. Em 2013 eu vim para cá jogar a segunda divisão pelo Atlético Bandeirantes. Em 2015 eu também joguei a segunda divisão, onde eu fui campeão com o time Taguatinga. Em 2016 e 2017 eu estava aqui também no CFZ e Paranoá. Logo em seguida, no finalzinho de 2017, Deus me honrou, consegui ir para fora do país. Estou jogando até hoje na Letônia. Graças a Deus eu estou num time da primeira divisão, um time que me dá uma estrutura muito boa, e a minha trajetória resumida é essa no futebol. Obrigado pela oportunidade novamente, e que esse projeto consiga ganhar proporções gigantes. Beleza, valeu. Nós que agradecemos. E para aproveitar esse gancho aí do Juan, com essas três feras aqui, a gente vai abrir um debate livre, né? Pegando esse gancho de você, como você joga na Europa, né? A gente quer saber como que os atletas daqui do DF, eles preferem traçar um caminho inverso, né? Em vez de trilharem carreira aqui no Brasil, nos estados, preferem sair para fora. Qual a opinião de vocês? A gente quer saber. Debate aberto, vocês podem falar como quiserem a opinião de vocês. Posso começar? Eu penso muito no seguinte, que hoje em dia o atleta profissional de futebol, ele procura uma estabilidade financeira, entendeu? Pelo fato de a gente ter família, da gente, entendeu? Ter outras pessoas por trás da gente que depende direta e indiretamente da gente, entendeu? Acredito que talvez por isso a escolha do caminho inverso, entendeu? De começar aqui e conseguir alguma coisa lá fora, entendeu? Mas eu acredito mais que seja pela estabilidade financeira. Não tem oportunidade? Como é que é? Não, oportunidade assim, eu penso que é o seguinte, oportunidade é o jogador que faz, entendeu? Eu acredito que, tipo assim, se a oportunidade aparece e ele está pronto, ele vai conseguir agarrar ali, entendeu? Mas é mais pela questão financeira mesmo. Eu penso que seja pela questão financeira, pela estabilidade financeira e, primeiro de tudo, pensar assim, pelo pensamento na família, entendeu? Porque eu falo por experiência própria, entendeu? E quem está assistindo vai concordar, assim, acredito que vai concordar comigo, que o futebol de Brasília, infelizmente, ele não te dá uma estrutura financeira para você seguir carreira aqui, entendeu? O Juan, ele é jogador, está em atividade também, ele sabe do que eu estou falando, entendeu? Porque se fosse bom, o Evaldo, se fosse bom, João Paulo, aqui no sentido de a gente ter uma estabilidade, a gente não sairia. Mas você acha assim, por causa do próprio clube, não? Você tá, um exemplo, se você está num clube legal, tiver estrutura boa, você precisa sair, ou que realmente você acha que é melhor lá fora? Não, acredito que se tiver uma estrutura boa aqui, se tiver não sei, sei lá, um plano de carreira que o cara fala assim, poxa, eu posso continuar aqui, que eu vou ter uma estabilidade, que eu vou ter, ele não vai querer sair. Pode, se chegar uma proposta boa, entendeu? Ele pode até olhar assim, mas ele vai pensar duas vezes, porque está dentro de casa, está em casa, entendeu? O que o Mário falou é verdade. O atleta profissional hoje em dia, ele busca a estabilidade financeira. É um sonho do atleta jogar em times grandes, tanto no Brasil quanto fora? Sim, mas também é um sonho da família, porque a família luta junto com ele. Então, o pão de cada dia é dele, da família e de quem está envolvido, igual ele falou. Mas eu vejo que o futebol lá fora, em relação à estrutura, está melhor que o futebol daqui. Porque eu estou falando de times médio para pequeno. Aqui no DF, vou dar um exemplo, você joga 3 meses e depois. Lá fora, um time de segunda divisão, terceira divisão, você tem um calendário aí de 9, 10 meses. Então, a possibilidade de você jogar o ano todo, de você estar empregado o ano todo, é maior que aqui. Tem muitos amigos meus que são atletas profissionais e eles perguntam para mim como é lá fora, eu vejo os olhos deles brilhando.
com o sonho de jogar lá fora. E o país que eu jogo, eu sempre falo com meus amigos, a possibilidade de eu jogar uma Euroleague ou uma Champions League é maior do que eu jogar uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro aqui. Porque eu vou dar um exemplo, aqui são 4 divisões para você conseguir chegar à primeira divisão do Brasileiro. Lá onde eu jogo, a gente está na primeira divisão. Se a gente ficar entre os 3 primeiros, a gente ou vai para a pré-Champions League ou para a Euroleague. Então, a possibilidade de eu jogar um campeonato Se torna grande mesmo. grande é maior do que eu jogar uma primeira divisão do Brasil. Então, eu vejo que aqui no Brasil, se você não joga em time grande, você tem que conciliar o futebol com outro emprego. Então, Exatamente. isso é muito difícil. Mas aí você não acha que também falta um investidor chamado empresário? Que às vezes eu acho que tem empresário que tem hora que ele parece que ele está no outro mundo, velho. Então, empresário ajuda, mas tem empresários que também atrapalham. Eu já tive empresários que me atrapalharam de eu chegar em um time de estrutura média porque eles queriam dinheiro. Ele queria dinheiro. Então, isso me atrapalhou. E, às vezes, tem empresário, tem pessoas de coração bom que vai querer te ajudar, que está disposto a te ajudar. Claro que ele vai ganhar a porcentagem dele, isso está certo. Não vejo por que ele correr atrás para você, te ajudar e não ganhar o que é dele. Então, mas tem muito picareta no Brasil. E o que eu notei, experiência própria, lá fora, você atleta profissional, é mais valorizado e mais respeitado nos clubes que aqui. Eu dou exemplo aqui em Brasília. Eu não vou citar o nome do clube, porque eu não quero defamar a imagem de clube nenhum. Verdade. Mas teve clube que eu joguei aqui em Brasília que não tinha água para tomar. No programa passado foi falado isso aqui também, entendeu? Isso Mas eu acho que verdade, todo eu programa que a gente for fazer aqui, alguém vai citar essa situação do Mas futebol de Brasília. Olha Eu o passei clube, fome em clube aqui do DF. Então, eu acho que é falta de respeito, não somente com o atleta profissional, mas sim com o Mas ser que humano. acho que a gestão também entra aí, né? Eu acho que a roubalheira, né? A verdade é essa, porque eu cito Samambaia. Porra, Samambaia é para ter time gigantesco, cara. Mas, infelizmente, a mal de gestão não vai. Isso é verdade. E o engraçado é que quando eu vim para Brasília, que eu perguntei era um grupo de empresários que veio para Brasília e trouxe todos os atletas de São Paulo, né? Aí eu perguntei para ele, cara, mas como que é o futebol lá? Ele falou, não, é fraco. Não tem jogador bom não. Aí eu falei, tá bom. Meu primeiro jogo da segunda divisão, a gente empatou 0-0. Aí eu olhei assim, acabou o jogo e falei, cara, você não falou que tinha jogador ruim? Tem muito jogador bom. Mas essa é a ideia que vende do nosso campeonato, né? Essa é a ideia. Esquecidos, né? O Panelinho acho que é grande demais, né? o meu ponto de vista, tem times aí no DF que paga 40, 50 mil para um jogador. E é um jogador que está com 36, 37 anos. Medalhão, considerado medalhão. Né? Então, se você chega no moleque aqui da Samambaia, ali da Ceilândia, e fala assim, te dou 4 mil por mês. O moleque vai estar feliz, porque às vezes o menino trabalha ganhando R$900, ele vai ganhar 4 mil fazendo o que ele ama. E ainda se você montar um time de meninos, creio eu que a força de vontade, ainda mais ganhando esse dinheiro, eles conseguem subir esse time. Ô Evaldo, só porque não dá para entender uma coisa aqui assim, no futebol de Brasília. Por que muitos jogadores, assim, eu tenho um exemplo do João Paulo, que jogou comigo ano passado, na primeira divisão aqui de Brasília, Moreno, ele né? não pegava isso, não pegava nem relação pro jogo. Hoje, ele está no CSA, ano passado ele jogou a primeira divisão do futebol nacional. Como que o menino não serve para jogar uma Mas primeira é que divisão tá. aqui? O Lúcio pode muito explicar, Entendeu? né, Lúcio? Você vai explicar sobre isso aí. É justamente isso. É o cara que não acredita, entendeu? E tipo, porque fulano vem ali, porra, aquele ali, aí despreza o cara, entendeu? Isso aí tem fatos. Lá em São Paulo, em Santos, que eu levei para fazer teste, chegou o pai do menino, três dias que eu estava lá gastando que não podia, que as mães bancam, né? Chegando lá, com 3 vezes lá no clube, nada dos meus atletas treinar. Chegou um carrão lá, mandou pro vestiário, já estava todo uniformizado. Então, Essa questão, ela passa inicialmente pelo fato de que o nosso futebol é muito jovem. O futebol de Brasília é muito jovem. Os torcedores,
a geração que ainda comanda o futebol de Brasília, é toda de torcedores dos clubes de fora de Brasília, na sua grande maioria. Então começa de uma questão cultural. Depois vem para uma questão que é organizacional, que é de gestão mesmo. Os nossos dirigentes, 99% dos nossos dirigentes são amadores. São pessoas que fazem o futebol achando o futebol profissional, fazem o futebol profissional achando que estão fazendo futebol amador. E não é. Existem muitas ligas aqui no Distrito Federal, muitos times de futebol amador do Distrito Federal, com mais organização, com mais esse ponto que a gente queria tocar também. Com mais capacidade de gerenciamento do que muitos dos clubes profissionais aqui do DF. E depois, a outra questão que a gente não pode deixar de lembrar é que não só os atletas, mas os treinadores, os preparadores físicos, todas as outras pessoas envolvidas com futebol no Distrito Federal têm a intenção de sair do Distrito Federal. E é natural por conta de tudo isso. A estrutura, há uma promiscuidade tremenda. E aí não é questão política, eu estou dizendo desde o início do futebol de Brasília, praticamente, há uma promiscuidade tremenda entre a Federação de Futebol e o governo local, independente do governante, independente de que partido foi, com todos a história se repetiu. Agora não é diferente. Olha, agora a nossa federação se submete a uma reunião com a nossa Secretaria de Esportes, com o BRB, para a gente entender, para dizer que o BRB vai aplicar durante 2 anos e meio 6 milhões de reais no futebol de Brasília, divididos pelos 12 times profissionais, só os da primeira divisão, os da segunda estão excluídos, né? Depois, para os times de futsal que disputam a liga, só tem um. Depois, para os times femininos... Isso é porque eles falaram também que vinha para o amador, então tudo é balela, né? Ainda vou chegar no amador, porque eu estou indo... Aí depois ele diz... Se fosse tudo, não tem como. Não, e pior do que isso... 2 anos. Mas o pior do que isso é que aí depois ele ainda diz o seguinte, que você tem que se candidatar ao programa de incentivo desportivo, de incentivo ao esporte, de 2021. Não teve programa em 2019, não teve programa de incentivo em 2020, anuncia, põe a Agência Brasília Noticia, e o que é mais interessante, se você pegar agora não, mas antes de eu vir para cá, eu olhei no site do BRB, ainda não tem esse tal programa para o investimento no esporte amador, no futebol. E aí, antes de passar, evidentemente que quando você pega um banco de Brasília, que é um banco público, e que vai investir 6 milhões em tudo isso, excluindo, por exemplo, o futebol de base, que é de onde surge tudo, excluindo a segunda divisão, que é onde você poderia criar regras para que esses atletas viessem de uma formação lá da base, para depois servirem ao profissional. Então, assim, não há um programa desenvolvido para usar esses 6 milhões de reais. Mas o mais absurdo ainda é dizer que em 2 anos, alguns lugares dizem que é 35 milhões, outro diz que é 32, outro 33, 35, já vi vários valores. Mas vamos dizer que seja 35 milhões para o Flamengo. Pelo amor de Deus, alguém me diga qual é o benefício que esses 35 milhões por ano que vão para o Flamengo, que é uma equipe fora do Distrito Federal, vai trazer de benefício para o futebol do DF? Zero. Então, assim, só para a gente... Eu quis pontuar apenas 4 itens, que foi a jovialidade do nosso futebol, a falta de gestão, e por aí vai, até chegar a gente descobrir que continua essa promiscuidade. Ninguém no governo do Distrito Federal até hoje, não estou dizendo do governo atual, estou dizendo de todos, se preocupou de preparar um programa que desenvolvesse o nosso futebol. E aí é onde você está, mesmo na Lituânia? Na Letônia.
próximo, lá no leste europeu, você vai encontrar muitos países menores do que o Distrito Federal, que o Estado investe menos do que 6 milhões, porque já tem uma estrutura montada, e que o futebol de lá é muito mais organizado que o nosso. E aí os modelos que a gente, depois eu posso falar sobre isso, mas os modelos que nós temos da Europa, dos Estados Unidos, dão um show na gente, dão um show. Então, a questão não é, e é legítimo que todos os atores envolvidos no futebol, todos, em todas as outras profissões, procurem ter a sua segurança profissional, ainda mais do jogador, que vai correr durante 15 anos, do profissional. Vamos dizer que o cara estoure com 20, aos 35 ele vai parar, se ele for um atleta de verdade. Se ele não for um atleta de verdade, ele pode parar até antes. Então, tem tudo isso que a gente precisa avaliar com muita calma, né? Não é uma questão assim de coração, não. É de gestão, é isso. E até mesmo para a gente frisar aqui, tem atleta no amador que ganha mais, só para a gente fechar, ganha mais jogando no amador aqui na Samambaia, que eu conheço, do que na segunda divisão. Então, vamos lá, né? Nosso segundo tema livre é sobre a Federação de Brasília, né? Que eu quero a opinião de vocês. Porque o Campeonato de Brasília é um campeonato considerado, assim, pequeno, né? À vista até da própria mídia, né? Que não atua. Tem só a final que é transmitido pela própria Globo. Queria saber a opinião de vocês, assim, o que acrescenta, o que você deveria acrescentar, né? O que vocês acham que o futebol, por que o futebol não evolui dentro de Brasília, velho? Torcida não tem. Vamos que a gente debater esse tema. Então, sobre a Federação de Brasília, eu acredito que é o que o Lúcio falou. São pessoas jovens do futebol, ainda que não tenham uma experiência, não sei, acho que não é essa a palavra, falta de experiência, mas talvez falta de convivência dentro do futebol, entendeu? Falta de convivência dentro de um clube para fazer uma gestão de uma federação. Porque se você pegar a Federação de Brasília, cara, o time de segunda divisão não tem ajuda nenhuma da federação. Entendeu? Aí, mas é a federação que tem que investir ou é o governo, sei lá, se bem que a CBF, ela banca, né? Ela manda. Não, assim, como é que funciona esse? A CBF, ela dá uma ajuda, mas essa ajuda não chega, por exemplo, para time de segunda divisão. Entendeu? A verdade é essa, não chega para o time de segunda divisão. E para os times da primeira divisão, aí cai no mesmo ponto que o Lúcio acabou de falar de novo. Aí a federação passa o dinheiro e o dirigente, né, pega o dinheiro e aí às vezes gastou do bolso dele alguma coisa para, entendeu, para pagar para o time, e quando chega o dinheiro da federação, aí embolsa o dinheiro. Então, o futebol de Brasília, assim, se não tiver essa mudança, se não partir essa mudança da federação, acredito que muito difícil a gente ter um time, por exemplo, na elite nacional. Entendeu? Porque eu acho que a mudança tem que começar da federação, lá de cima. Entendeu? Olhar para o pessoal da categoria de base, olhar principalmente os meninos da base, entendeu? Que é da onde sai tudo, da onde sai o futuro. Olhar para uma segunda divisão, olhar para uma terceira divisão, entendeu? Que a maioria dos estados do Brasil tem uma terceira divisão. Mas aqui aí no Brasil. se o principal, na minha opinião, já não tem esse valor, quanto mais uma terceira divisão, acho que fica muito. E para completar o campeonato, ainda vem time de fora, não né? existe, né? Exatamente. Era isso mesmo que a gente tem que debater. O nível Era ficar um outra pouco coisa melhor, né? Eles trazem os times aqui do entorno, no Naí, no Lusiânia, no Formosa, no Paracatu. Eu tenho uma opinião que é a seguinte: a Federação de Futebol de Brasília, assim como outras federações no Brasil, que o futebol ainda é muito pequeno, assim, do nível, o ranking em Brasília, se eu não me engano, é o 23º ou 24º. Mas o que acontece? Os nossos presidentes de federação, inclusive isso está no estatuto, ele tem que ter sido presidente de um clube de futebol. Então, o que o cara leva para dentro da federação? O que ele tem de bagagem como presidente de um clube, sem ele ter se preparado para ser presidente do clube. Então, ele não tem uma bagagem mínima de formação na área do desporto, na área do futebol, para fazer a gestão.
Mas o que acontece? Muitos desses presidentes todos que passaram, e a CBF já de uns anos para cá, ela mantém o funcionamento da federação. Ela passa um recurso que garante o quê? O aluguel, a luz, acho que funcionário, telefone e tal, e paga um salário para o presidente, que é para o presidente poder sobreviver. E isso é legítimo, é normal, é tranquilo. Os presidentes de federação de Brasília, eu não me lembro, ou eu não estou disposto a afirmar que eles tenham embolsado dinheiro ou roubado dinheiro. Eu acho que não. O que acontece muito é a má gestão. Vou dar um exemplo simples. A CBF, em 2014, se eu não me engano, a Chevrolet doou, acho que um carro para cada federação, ou 2 carros, para a federação de futebol, para o uso da federação. Um dos presidentes pegou esse carro e ficou com esse carro usando particularmente. Então, você há de convir comigo que o cara misturou o que é do futebol para o que é seu, pessoal. Então, assim, eu não sei, o atual presidente da federação é uma pessoa extremamente, ele é muito bem intencionado. Na verdade, só o velho, que para mim foi um dos melhores presidentes. Não, aí eu quero chegar lá. Nós já tivemos experiências boas e ruins. A melhor de todas, sem nenhuma dúvida, foi o Weber Magalhães. E qualquer um que entendeu o contrário, sem nenhum problema. Aquilo que eu tinha dito e que você tinha me dito também, que o João Paulo, que é um programa democrático. Se é democrático, pode abrir para outros depois dizerem que teve um presidente melhor que o Weber Magalhães. Eu não conheci. E olha que eu acompanho a história do futebol de Brasília. O Paulinho também, né? Desde, Paulinho também, quando assumiu. Desde 83, 84, eu acompanho o futebol profissional de Brasília. Então, eu sei bem o que eu estou, pelo menos, eu já cheguei a ser diretor de Relações Internacionais da Federação de Brasília. Então, eu percebia as boas intenções, mas não adianta você ter boa intenção e não ter capacidade de fazer aquilo que você se dispõe. Eu não posso virar goleiro no seu lugar, porque eu não tenho capacidade para ser goleiro. Então, é por aí. A Federação de Brasília, ela não consegue, na verdade, nunca conseguiu, foi unir todos os clubes em torno de um único projeto. Cada um quer o seu. Vejam agora, de novo, eu vou lembrar. Teve a reunião lá de um protocolo do BRB com a Secretaria de Esportes para investir no futebol de Brasília, para o desenvolvimento, que não é verdade que não vai desenvolver, só vai patrocinar. Uma coisa é patrocinar, outra é um programa de desenvolvimento. Foi mais na pressão, né? Muito mais pela pressão dos 105 milhões para o Flamengo. E aí o que acontece? Quem era que estava lá? O presidente da federação, mais o presidente do Gama, mais a presidente do Brasiliense, e mais a presidente pelo menos o que eu li, eu não vi foto, mas o que eu li foi isso, e mais a presidente do Minas, lá do feminino. Hoje são todos os clubes? Então começa daí, cara, não há por parte dos clubes, e olha que o Gama está indo no caminho certo. O Gama tem uma equipe, mas o Gama está indo no caminho certo do ponto de vista da gestão. Tem uma empresa. Você falou da gestão mesmo, que o Gama teve altos e baixos. Aí, sim, também. Tem uma empresa que está aplicando um projeto de gestão no Gama e que a diretoria atual do Gama vem aplicando. Então, tem as suas dificuldades? Tem. É natural ter? É. Mas está apontando um caminho. Outros sequer se propõem a isso. A CBF, por exemplo, tem feito, não sei se vocês aqui acompanharam, e aí eu quero vir para a base aqui, vou fazer um corte aqui. A CBF tem feito, aliás, ela tem feito no profissional também. Nós temos o Marco Senna, que esteve aqui no programa passado, que é um dos poucos. O Marco Senna é nível A, já foi convidado para fazer o PRO, ainda não foi. Já fez uma série de cursos. O Marco Senna andou pelo mundo. O Marcos andou pelo mundo. Rejeitou propostas para trabalhar fora de Brasília, por conta do prazer que ele tem em doar o tempo dele para o Estrelinha. Mas eu vivo dizendo para o Marco, tchau, velho, você tem que ir embora do futebol de Brasília. Que aqui é uma disputa assim, contra você. Então não dá para você permanecer aqui quando os caras estão disputando contra você. Juan. Da federação. Olha,
Eu não posso falar muito da Federação de Brasília, porque eu não vivi muito o futebol daqui. Você chegou a jogar, né? Eu joguei, assim, eu ouvia muitos comentários de atletas que já estão há mais tempo jogando no DF, e era sempre os mesmos comentários, que pega daqui, a federação pega daqui, o clube pega dali, e os atletas dentro do clube fica a Deus dará. Essa foi as histórias que eu sempre ouvi. Não são todos, né, mas... Eu vejo que o futebol de Brasília tem potencial de se tornar um paulista. Nem o carioca, porque eu acho que o carioca é abaixo do paulista, mas eu vejo que o futebol de Brasília, o campeonato, e ainda mais com os jogadores que aqui estão, tem condições de se tornar um campeonato paulista. É tanto verdade que terminou o Paulistão principal, tem aqueles clubes pequenos que não conseguem, que a federação parece que faz outro campeonato fora, não é isso? Isso. Então, e aí, pra mim, dentro de uma empresa, se você não tiver gestão, não vai pra frente. Gestão dentro de uma empresa é tudo. E eu vi um pouco, não é de todos, mas dentro da federação, de algumas pessoas de má fé. E eu acho que vocês têm que tirar esse povo de dentro e colocar pessoas que têm gestão boa, pessoas que querem ajudar o futebol de Brasília a se tornar uma das potências do Brasil, que vai para frente. E outra, não é só a federação, porque no clube que eu estava, o BRB disponibilizou dinheiro para o clube, porque atletas do clube foi lá para saber e foi disponibilizado. O que o presidente do clube fez? Subiu o dinheiro. Então, tipo, é muita má fé. Quem vive do futebol sabe que dentro do futebol é um ninho de trairagem de todo lado, que, cara, às vezes você é meu amigão. Bom de leão querendo devorar o outro. Meu amigão, daqui a pouco ele está enfiando a faca nas suas costas. Então, eu acho que eu conheci alguns presidentes de alguns clubes daqui que eles têm boa vontade de fazer acontecer, mas eles são amadores perto do futebol profissional. E o que falta para eles? Dinheiro, condições, eles têm. O que falta para eles é gestão. É contratar alguém que já viveu muito tempo no futebol, que também tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo de fazer acontecer. Porque não adianta nada eu ter dinheiro e contratar um cara que é safado. Ele vai pegar o meu dinheiro e vai sumir. E eu vou achar que ele está fazendo chover dentro do clube. Então, eu acho que é isso. Pelo que eu vivi, um pouco que eu vivi aqui em Brasília, além da falta de gestão, tem gente querendo fazer acontecer? Tem. Mas também tem gente que quer passar o rodo em todo mundo. Só para contribuir aqui, pegando um gancho aqui, é o seguinte, a Universidade de Brasília tem um laboratório um laboratório de pesquisa sobre gestão do esporte. Todo ano ela faz uma semana que é sobre gestão do esporte. E alguns anos ela fez sobre o futebol, e convidou todos os clubes de Brasília. Em 3 ocasiões vieram gente de fora de Brasília, clubes de fora de Brasília participar do seminário. De Brasília não foram, só foram 2 clubes na época, aliás 3. O Legião, com o Ítalo Nardelli, que é o Dango, o outro foi o Wagner Marques, com o Gama, e o outro, o cara que era o dono do Braçate, que eu não me lembro o nome dele agora. Nenhum outro mais foi. 3. Aí veio gente de São Paulo, da Bahia, do Ceará, de Goiânia. Os caras vieram para participar de uma semana de debate sobre gestão do esporte, mas os de Brasília não participaram. Só para pegar esse gancho. E para ajustar aqui aquele diálogo que eu estava falando, sobre a questão do investimento tem que vir lá da base, no leste europeu, na Europa como um todo, na Ásia como um todo, ou praticamente como um todo, o futebol, ele começa, os programas começam na base, começam nos atletas de base. E aqui não, aqui é direto para o profissional e de uma forma toda atabalhoada. A base do futebol de Brasília, que a gente vê, são as escolinhas de futebol, porque os clubes, eles não têm. Os maiores clubes do DF brasiliense não tem categoria de base, né? Então, como
vai ter uma boa gestão se não tem nem a categoria de base, que é o principal de um clube hoje, né? Tem um clube aqui de Brasília que eu admiro bastante em relação à gestão, a plano, né, que eles estão fazendo dentro do um projeto que eles estão fazendo, que é o Capital. Eles estão fazendo um trabalho não só do profissional. Né? Brasília vem desenvolvendo um trabalho. Eles estão fazendo um trabalho de base. A base deles está vindo forte. Eles investem na base porque eles sabem que da base, além de trazer o menino da base para o profissional, ali pode sair um diamante. E ali ele pode vender para outro time. Então, o que eu estou acompanhando nas redes sociais, além do Gama, do Brasiliense, o time, para mim, no meu ponto de vista, que tem a melhor gestão hoje é o Capital. Pode ver o que eles investem, tanto nos atletas, em campo de centro de treinamento, como eles também estão investindo no marketing, porque hoje em dia, marketing é tudo. A nossa federação deveria ter uma regra de que os clubes profissionais, ou os ditos profissionais, os 24, obrigatoriamente disputassem no mínimo uma categoria do sub-20 para baixo, no mínimo uma. O correto era disputar todas. Sim. Mas se não são todas, que disputassem ao menos uma. Mas nem isso os nossos gestores são capazes de fazer. Base, né? Não entendo isso, o brasileiro não tem base. Tem história, tudo isso aí tem história, viu? Porque não disputa. Pegando o gancho aqui do assunto do investimento, se você pegar o time do Gama nas 3 últimas temporadas aí, nas 2 últimas temporadas, foi o time que, eu acho que do Centro-Oeste aqui, foi o time que mais teve um futebol bonito, foi o Gama. Entendeu? Tanto é que foi campeão aí, né, não invicto, mas foi campeão de uma forma espetacular do Campeonato de Brasília, ganhou com sobra, entendeu? Aí se você pegar o elenco do Gama, saíram 3 ou 4 peças ali que eram titular absolutos no Gama, eles saíram de graça, entendeu? Eles saíram de graça. O Gama não ganhou nada, entendeu? Mas não ganhou mesmo? Não, o Gama não ganhou nada. Porque às vezes eles fazem até uma moeda de troca, né? Entendeu? Devendo, então. E aí, assim, se você parar para analisar esse negócio da gestão esportiva, não tô falando mal, nem não, mas só porque, tipo assim, se você tem 3, 4 peças importantes no time, que tá todo mundo querendo, se você não ganha um dinheiro bom com essas 3 ou 4 peças, é porque tem alguma coisa errada. Sim, olha só, o Gama, que foi campeão brasileiro da Série B, a base daquele time era de jogadores de Brasília, Maninho, Rochinha, Deda, Jairo, Kabila. Aí você vai, olha, jogadores de Ceilândia, de Samambaia, do Distrito Federal. Ora, se deu certo naquela época, por que era só ter dado continuidade a esse trabalho? Então, assim, aí em Brasília, quando você lembra de que você veio de São Paulo com um grupo inteiro, não foi só o seu caso, não foi só o time que você veio. Já houveram outras histórias assim. E isso é ruim para o futebol de uma forma geral, tanto do Brasil como de Brasília. Porque aqui é possível formar grandes times. Nós só temos 12 times na primeira divisão, gente. Portugal, se você pegar Portugal, um país desse tamaninho, tem 6 divisões, mais não sei quantas regiões, mais não sei quantas divisões regionais. Brasília tinha que ter mesmo o amador ser uma 3ª divisão, tinha que ter regra, a 2ª divisão tinha que ter uma idade limite, com talvez 2 ou 3 atletas fora desse limite. O atleta não... mas o atleta vai ficar desempregado, ele jogou... O argumento dos caras é esse, pode jogar a 2ª divisão. Não pode. O atleta jogou a 1ª, o que o clube deve fazer? Emprestar esse atleta para um clube no Goiás, emprestar esse atleta para um clube no Ceará, emprestar esse atleta para que ele não fique parado. E cá entre nós sabemos, os times que são formados aqui, no mínimo 50% desses atletas não vão virar profissional fora de Brasília mesmo. Né? E aí, tem uma outra coisa que ninguém põe na cabeça. O futebol não é só para jogador. O futebol é para advogado na área desportiva, é para fisioterapeuta, é para médico, é para massagista, é para um bom gestor, né?
envolve só os atletas. Não, muito pelo contrário. Então, esses jovens que não conseguem seguir na carreira de futebol, como não tem a aptidão apurada para se tornar um jogador, não evoluiu para se tornar um jogador profissional, mesmo no Distrito Federal, basta ele estudar, que ele vai virar um bom fisioterapeuta, vai virar um bom educador físico. Então, tem uma série de outras profissões que estão diretamente ligadas ao futebol e que as pessoas parecem que não existe. Conheço histórias de atletas aqui que viraram advogados, saíram de vários clubes aqui, viraram advogado, contador, e que atuam hoje no futebol. Né? Então, assim, e tem muitos. Então, nós também precisamos que os nossos gestores comecem a olhar para o atleta como um ser humano completo, e não como uma máquina só de fazer gol ou de não tomar gol. Só para correr atrás da bola, não é assim. No resto do mundo. Mas pô, o jogador, enquanto ele está na sua vida profissional, ele pode fazer um curso superior, sim. Pode fazer um curso à distância. Depois ele faz uma especialização. Enfim, tem muitos olhares para o futebol, e aqui em Brasília, os nossos gestores só conseguem olhar para a bola rodando, para a bola correndo. Pegando 2 pontos que ele falou sobre o Gama, né, que foi campeão, e a grande maioria era de atletas daqui, né? Da segunda divisão, acho que do ano passado ou retrasado, que o Capital subiu, eles contrataram 3 jogadores e o restante era jogadores de um projeto, eram meninos de um projeto da Vila Planalto. E dava gosto de ver eles jogarem, porque o futebol era bonito. Eles foram campeões, subiram, no ano seguinte reformularam, pegaram algumas peças mais experientes, mas manteve a base dos meninos que era de um projeto, e chegaram aonde? Na semifinal. Né, um trabalho decente, organizado, sem ter milhões e milhões. Sim, barato. E quando eles o caminho inverso do que o outro clube aqui faz, né? Que é o que tem mais poder de investimento. Com certeza. E prefere trazer medalhões. Não pode ser uma forma de marketing, né? Sim. Alguma coisa assim. Mas não está dando retorno. Sim. Faz tempo, né? Esses meninos, provavelmente, talvez, o que ganhava mais era 3 mil. E você via a alegria deles de jogarem ali. A primeira divisão, eles chegaram na semifinal, mas deram um sufoco no Brasiliense, que o Brasiliense quase perdeu. E era o quê? Time de menino, só tinha medalhão. Eu joguei contra o Lúcio. Eu fiz o teste físico na Católica, e a minha amiga, a Dani, ela falou que o melhor físico do DF é o do Lúcio. Concordo, eles se cuidam, um atleta tem que se cuidar, mas dentro de campo, a história é outra. Você dá a bola no pé de um moleque de 18, 19 anos, ele dá na frente do Lúcio, o Lúcio não pega. Não pega. Por quê? Porque a idade chega para todo mundo. Ele pode ter o melhor físico, mas o menino é muito rápido. Então, acho que para de investir nesses caras. caras. O Paulo falou que eles preferem o medalhão do que pegar um atleta, né, de 18, 19 anos. Eu fiquei até surpreso quando o Alex, que é um atleta que já jogou comigo, revelado do Naturezinha, viajou com a gente, né, Valdo? Está lá e está tendo oportunidade. Eu fiquei até impressionado com isso. Bom, né? Porque é muito difícil você ver um moleque ali no Brasiliense tendo chance. É muito difícil, E um outro cara. ponto que ele tocou, que é verdade, o único clube que, quando acaba o campeonato, faz empréstimo é o Brasiliense. Ele não deixa nenhum atleta deles parado. Nem que for para emprestar o elenco inteiro, eles emprestam para o time do Goiás, para jogar o campeonato da segunda, primeira divisão. Aí quando acaba lá, volta para cá. Mas aí que então eu eles queria, trabalham né, o ano aí todo. que a gente deve tocar no assunto, que deveria ter outra competição fora aqueles pequenos, pô, que esses desempregados. Né? Igual a Copa Paulista, né, que o senhor mencionou. É isso que eu Tem o já campeonato perguntar aqui, paulista. começar pelo Mário, né? Porque a Série D, antes da pandemia e tudo, ela foi ampliada, né? Para os times terem mais rodadas, os atletas terem um contrato maior. Que você acha que isso é a grande solução, a grande sacada para o pessoal, vocês jogadores, terem, né, a sequência, poderem continuar recebendo salário? Acredito que para time com a gestão correta, que busca chegar mesmo assim a uma Série C, uma Série B, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, entendeu? Foi a melhor coisa porque é o seguinte, ali você vai ter... A Série D, antes da pandemia,
você tinha 4 rodadas, entendeu? Se você perdesse 2 jogos, você já estava fora. Então, é um mês de campeonato só. Entendeu? Demais. Então, assim, às vezes você assina um contrato de, sei lá, de 3 meses para jogar uma Série D, você joga só um, entendeu? E aí, vamos supor que o time não te pague. Aí você assinou um contrato, acabou que não recebeu, não classificou, e aí você só gastou o seu tempo ali, entendeu? Essa ampliação da Série D, no meu ponto de vista, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para os times que realmente buscam chegar a uma elite nacional forte, uma Série B, uma primeira divisão. E ficou mais regionalizada, né? Para o time não ter que sair daqui do DF e viajar lá para o Nordeste. Não. Ele vai fazer a primeira fase aqui, entre o Goiás, Mato Grosso, essas coisas. E depois, talvez no mata-mata, se passar, aí ele pode Sim. fazer o contrário. Com certeza. Acredito que essa nova forma vai dar muito mais oportunidade para os times se programarem melhor, entendeu? Para entrar numa competição realmente com a vontade de querer vencer, entendeu? Não só participar. Eu peguei o gancho ali que você falou de ter mais jogos aqui. O campeonato onde eu jogo, na Letônia, o nome é Virslīga. Tem 12 times. O campeonato nacional tem 12 times. E são mais de 40 jogos. Lá você não assina um contrato de 3, 4 meses, é de 1 ano. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei, como que é, cara? 12 times, mais de 40 jogos, porque também tem a Copa da Letônia. E o que eles fizeram foi dar oportunidade para o atleta. Eles fizeram um campeonato para o atleta não ficar parado o ano todo. Porque o atleta parado é muito ruim para o atleta. E também para o país, porque querendo ou não, é visibilidade para o país. A verdade é essa, tem muitos só vive disso. Não Sim. sabe pegar numa pá, não sabe pegar numa enxada. Então, o coitado sofre quando acaba o campeonato. Isso. Ou 3 meses, 4 meses que é aqui. E lá eu fiquei, cara, 12 times, como que é isso? Aí eu conversei com um amigo meu que estava em outro time, ele é brasileiro, falou, não, Juan, cada time joga 4 vezes contra o mesmo time. Então você vai jogar contra o meu time 2 vezes na sua casa e 2 vezes na minha casa. E tem a Copa da Letônia. A Copa da Letônia são os times da primeira divisão, os times da segunda divisão, da terceira, que já são meio amadores. Então é muito time. E dá a possibilidade do time amador ser campeão da Copa da Letônia, e ele sendo campeão da Copa da Letônia, se eu não me engano, ele tem a possibilidade de classificar para a Euroleague. Cara, um time amador classificar para uma Euroleague. Amigo meu, ele estava num país, o nome do time era Astana. Eles classificaram para a Euroleague, e a chave dele só foi Manchester United, Chelsea e outro time eu não me lembro. Ele jogou 8 jogos, já fez o DVD dele, não está desempregado. Bom, né? Para jogar a primeira divisão aqui já é mais complicado. Lá ele jogou 16 jogos, né, do campeonato dele, classificaram para a Euro e jogou a Euro. Ele falou, Juan, a melhor sensação da minha vida é jogar contra os caras de time grande. Então eu fico aqui, cara, você tem que dar mais oportunidade para os atletas daqui. Acabou o campeonato da primeira divisão, faz a Copa, faz uma Copa. Lá em São Paulo, acabou o campeonato, eles têm a Copa, que é a Copa do interior, né, que é a Copa Paulista. Os times pequenos, cara, 6 meses de calendário praticamente. E tem o campeonato da associação também, né, que os caras Ficou o ano empregado. Isso, fica aí empregado. Aqui, cara, acabou, faz uma Copa. Segunda divisão, porque aqui, quando acaba a primeira, já vai começar a segunda, né? Já coloca essa Copa para o time da primeira não ficar parado e o time da segunda também ter chance certinho de participar dessa Copa. Falta investimento, talvez. Mas aqui o caminho, infelizmente, o caminho é inverso, porque é o seguinte, 2018, 2017, se eu não me engano, a segunda divisão aqui de Brasília tinha 2 meses só. Eles colocaram o jogo quarta e sábado, ou quarta e domingo, justamente para acabar logo. Entendeu? Para você ver aí o nível do futebol de Brasília que a gente está tendo que, entendeu? Goleiros é uma lei que ela é uma lei mesmo. Se você entrar no site da Secretaria, da Secretaria de Esportes, você vai encontrar lá que tem e essa lei é uma. Aliás, eu acho que é a única lei verdadeira, a única lei que tem mesmo que trata da questão do desenvolvimento do futebol amador e aí também o da base, porque é um recurso que é
para ser aplicado pelas ligas. Então, assim, é um recurso que vai para a liga e a liga investe ali naquelas e também envolve outras modalidades, paralímpicas e tal. Mas o que eu queria só dizer é o seguinte, o futebol de Brasília, ele tem condições, sim, de ser um dos melhores do mundo. Se você pegar, isso é comprovado. Eu já pesquisei isso, estão todos autorizados a fazerem a mesma pesquisa, autorizados não, estão todos intimados a fazerem a mesma pesquisa. Não existe no planeta Terra nenhuma unidade de um estado qualquer, de qualquer lugar do mundo, que tenha o tanto de estádio de futebol público igual tem o Distrito Federal. Se você for em São Paulo, cada prefeitura pode ter. Mas se você pegar uma unidade específica como é o DF, se eu não me engano, são 10. Agora eu esqueci se são 10, são 12. Estádios públicos, a prática do futebol profissional. Eu não vou nem dizer o tanto de clube esportivo que tem aqui, o tanto de campo sintético que tem aqui. E quantos desses estádios, eu acho que 12, né? Estão aptos à prática do futebol. A promiscuidade abandonado aí. é a velha promiscuidade. Se é um estádio de futebol, é para ser utilizado como tal. E aí, não há o cuidado com isso, não há gestão em relação a isso. Então, de novo, eu lembro, é triste você ver essa relação, né? Tanto de espaço público para a prática do futebol e que não é utilizado da forma correta. Quantos campos sintéticos tem em Samambaia? Quantos atletas? Fora os campão peladão ainda, que nós temos aqui, e que o Palmeiras, se vocês não sabem, eu vou contar uma história para vocês aqui rápida. O Palmeiras hoje, o Palmeiras pega o time de base e leva para jogar no terrão. Vocês sabiam disso? O Corinthians também parece, né? Não sei se o Corinthians está fazendo isso. O Corinthians também faz. Faz o teste, se não me engano, é no Não, terrão. teste, mas o Palmeiras vai para jogos, vai nos espaços públicos, nos campos públicos de terra, com os seus atletas da base jogar na terra. Então, nós temos tantos espaços aqui, o que falta, de verdade, primeiro, é a união entre todo mundo que faz futebol em Brasília. Isso. Aqui é cada um por si, filho. Aqui é cada um por si. É o que eu digo para o Marco Senna sempre. Marco, você tira do seu bolso, você vai lá, vai a Portugal fazer estágio, foi já em 4 ou 5 clubes portugueses. Você vai à CBF, paga pelos cursos todos que já fez. E, porra, chega aqui, você ainda é taxado de um cara que, porra, é vaidoso, é metido, é mascarado, e agora está na moda máscara, né? Estamos todos aqui. Os caras ainda falam mal de um cara como o Marco Senna, e tem outros, hein? Estou citando o Marco Senna por conta da relação de amizade, de conhecer profundamente o trabalho e de conhecer qual é a índole dele. É um cara extremamente sincero, é um cara e que faz pelo prazer de fazer o bem. Né? Às vezes a gente se magoa, é evidente, às vezes a gente se chateia. Mas tem só para falar assim, se chateia, por quê? Porque você acaba. Eu já ajudei a levar jogadores para fora de Brasília, mais de 20 viraram jogadores de futebol. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Desses 20, pelo menos 15 eu levei para a Europa. Alguns eu levei até sabendo que não iam virar jogador. Era apenas porque a gente precisava contribuir para o cara entender que o mundo não era só aquele mundo que ele estava ali vivendo naquele momento. Hoje é um professor de educação física. Não virou jogador de futebol, mas virou um professor de educação física. Então, assim, essas coisas aí chateia, mas você falou do Manchester United, eu lembrei agora daquele Ferguson, né? Que foi treinador lá durante muitos anos. 42 anos. Alex Ferguson. Ele conta que um amigo dele, que foi treinador do Celtic, agora o Celtic é de Glasgow, na Escócia, e eu esqueci agora o nome desse treinador, e que ele dizia o seguinte: para você nunca se apaixonar pelo jogador, porque ele vai te trair. Então, uma das coisas que o Marcos sofre muito aqui é isso, ele ele trata os meninos como pai, como um pai para os meninos. Depois esses meninos o traem, né, de várias formas, o que ele chama de
pescador de aquário, né? O cara viu lá, o cara está trabalhando, o atleta vai lá, dá alguma coisa para a família e leva o atleta. Sem sequer dar um obrigado. Sem sequer dar um. Mas é cultural. A gratidão é muito. E tem poucas famílias que se interessam, para falar a verdade, porque a gente que trabalha com o projeto, a gente vê. A gente pode ter o cadastro do moleque ali na escolinha e tal, mas a família vai lá, leva ele para ver um jogo. Poucos fazem isso, poucos pais, né? Não fazem, só quer que o moleque fique lá, chega a hora de terminar o treino, volte para casa e acabou. Parece que só Nem questão de conhecer quem está por cima, né? Quem está controlando, quem está comandando, fazem questão. Parece que os pais só querem, vai lá, me dá um sossego. É por aí, é como são os professores na escola regular. Os professores na escola regular também sofrem com isso, Evaldo. Sofrem muito com isso. Agora, na pandemia, a gente vê aí, de vez em quando, um ou outro professor colocando nas redes sociais, aliás, os pais reclamando porque os meninos não vão para a escola e eles já não sabem mais o que fazer com seus filhos dentro de casa. É complicado. Mas, frisando a parte que ele falou dos estádios, se são 10 ou 12, eu não sei, mas assim, são estádios que tem um campo bom. O da Samambaia aqui, o campo é excelente. E eu acho muito engraçado, mas também vergonhoso. Todo ano é a mesma coisa. Quantos estádios vão estar à disposição do campeonato? Se vocês quiserem, a gente faz até uma aposta. Eu aposto que isso é um joguinho político, cara. Isso é um joguinho político. Porque todo ano é a mesma notícia, não muda. Todo ano é o mesmo debate, é o mesmo assunto sobre isso é vergonha. Você falou dos estádios aí, eu lembrei de uma situação que teve, que aconteceu em 2018, 2017, eu não me recordo do ano, que o Flamengo veio jogar aqui, e teria um jogo da segunda divisão logo depois do jogo do Flamengo. Conseguiram liberar, você lembra desse fato? Conseguiram liberar o jogo do Flamengo, no mesmo estádio não liberaram para o time de Brasília jogar. Porque faltou o alvará. Agora é o que o Lúcio falou, politicagem, né? A política ela é cabulosa. Quando você mistura, tem gente séria que já passou pela política do DF e que são boleiros mesmo, são pessoas que vieram do futebol e tal, tem vários, a gente for lembrar. Mas tem um número muito maior que são de politiqueiros, cara. Esses politiqueiros também destroem as relações humanas, destroem os sonhos, destrói, porque o cara é politiqueiro, ele não é um político. A política, na sua essência, é algo muito importante, é o que organiza as relações humanas, é a política que organiza tudo isso. O problema é que a gente tem uns politiqueiros. E aí, irmão, eu não engulo politiqueiro nenhum. Inclusive, quando aparecem alguns próximos do campo que eu defendo no âmbito político. E que aqui eu não vou ficar citando, porque nós estamos no bate-bola esportivo. No dia que mudar do bate-bola esportivo para um bate-bola político, aí a história é outra. Nós vamos fazer uma coluna de política, eu vou te chamar. Não, quando tiver que você mantém o esporte, gente, é o instrumento mais importante de socialização que existe no mundo. Porque, olha, Brasília, o Distrito Federal, a principal atividade de lazer sempre foi o futebol. Futebol amador sempre, e continua, vai andar aí pelas cidades. Nos 4 cantos do mundo, né? Nos 4 cantos do mundo, mas aqui no Distrito Federal mais, os peão de obra só tinham os candangos que estavam aqui construindo a cidade, meu pai, que era um desses caras, o que ele tinha de lazer era ir para a peladinha no domingo, e ver o joguinho lá, e ele nem jogava, só ia ver o jogo. E tomar a cervejinha dele, e rever os amigos e tal. Até hoje é assim, termina um jogo aqui em Samambaia, ou em Sobradinho, ou no Gama, ou na Ceilândia, para onde que os caras vão? Para um barzinho, relaxar, tomar uma cerveja, tomar uma cachaçinha, comer que ele já combinou com o dono do boteco, faz aí uma mandioquinha com costela, que a gente... Porra, isso é gostoso demais. Aí, evidentemente, que a partir daí, acabam surgindo aqueles caras que se dedicam e que descobrem um ou outro que joga mais. Como é que o Estrelinha surgiu? Com um gari, aqui na Samambaia. O Zé Quirino foi lá, arrumou uma bola e começou tudo. E está aí hoje ainda. Se você pegar, a maioria dos clubes profissionais de Brasília não tem o tanto de título no juvenil e no infantil que o Estrelinha tem. Isso é uma vergonha.
Isso é vergonhoso. Os times profissionais não têm o tanto de título que um time amador, né, que está nesse circuito de Samambaia, Ceilândia. E se for contar os títulos de Samambaia, os títulos de Ceilândia, os títulos conquistados em Sobradinho, cara, dificilmente um time profissional de Brasília vai alcançar o tanto de títulos que o Estrelinha tem. E não é só o Estrelinha, não, tem outros times também mas os profissionais não têm. Não tem, né? Busca na base dos profissionais para você ver. Isso é vergonhoso. Então terminamos essa parte aqui do debate aberto. Vamos agora para fazer as perguntas gerais, né, Valdo? E fazer perguntas específicas para cada um de vocês. Eu pergunto um, o Evaldo pergunta um, e assim por diante. Vou começar aqui pelo Mário. Separei um aqui para você que tem uma pessoa muito especial que te ajudou bastante. Eu queria que você falasse sobre o Risada. O que ele foi de importante para a sua carreira e na sua vida também. Dá até um frio na barriga, cara, porque foi um cara espetacular na minha vida. Foi o cara que me deu minha primeira oportunidade, onde, assim, eu ainda tinha uma idade de juniores, sub-20, mas ele viu algo em mim que, assim, talvez os outros treinadores não conseguiram ver, entendeu? E me deu minha primeira oportunidade, foi aonde minha carreira começou a decolar. E eu sou muito grato a ele, porque se hoje as coisas que eu conquistei no futebol, se ele não tivesse me dado essa primeira oportunidade, se ele não tivesse visto algo em mim que outros treinadores não viram, talvez eu não conseguiria ter chegado, entendeu? Onde eu cheguei até hoje. É um cara que eu encontro com ele de vez em quando, a gente se tromba nesses campeonatos aí de Brasília. Ano passado eu encontrei com ele estava no Cruzeiro, eu estava jogando em outro time e assim, a gente conversou bastante. É um cara que é muito inteligente dentro do futebol, sabe muito de futebol, tanto é que é o rei do acesso aqui de Brasília, entendeu? É o cara que mais tem acesso aqui em Brasília. Professor Risada, eu agradeço muito pelo fato do senhor ter me descoberto, entendeu? De ter me dado minha primeira oportunidade. Eu sou muito grato e muito obrigado. Isso é para quebrar os paradigmas de que no futebol não tem gratidão, né? Porque a gente vê muita gente falando, no futebol não tem gratidão. Tem sim. Para as pessoas que sabem expressar, às vezes não precisa nem falar, só um gesto, um apreço, né? Legal, muito legal. Lúcio, você é um cara que tem história relevante no futebol de Brasília, né? Eu tive o prazer de conhecer sua história, né? Você hoje, é tanto que é fato que na Samambaia temos o David, correto? Temos o Lucas Linhares, que vocês levaram a Portugal. A minha pergunta é o seguinte: desses que vocês levaram, que você teve a participação, eu acho que para mim você é agente, não é empresário, é agente. O que você pode dizer deles, se eles, de uma certa forma, te retribuíram ou não? Bom, é o seguinte, retribuição é algo muito mais de foro íntimo do que o que você recebe, né, em contrapartida das pessoas. Todos eles sempre me trataram muito bem. Eu não tenho contato com eles já faz um tempo, mas continuo torcendo muito por eles. Vejo as notícias, não só eles dois, mas se eu for... esses dois, né, são os mais... Porque, aliás, tem 3 atualmente jogando na primeira divisão da Europa. 2 jogam em Portugal, um está jogando na Polônia, e tem outros que estão jogando em divisões menores, e tem um que está jogando nos Estados Unidos da América. Mas o que acontece? É porque é muito difícil responder isso para você, porque eu me sinto grato pelo que eu fiz. Eu me sinto grato, me sinto gratificado. Para mim valeu a pena e vai continuar valendo a pena fazer. Não me importa assim, se há um retorno. Há acordos financeiros que não foram cumpridos. Mas aí é outra história que nem tem a ver com os meninos, na verdade. Foram os clubes que não cumpriram. Os meninos, eu nunca fiz acordo
com nenhum garoto que se ele ganhasse lá do salário dele, eu queria X ou Y. Eu nunca fiz isso. Agora, o Marco Sena, e eu concordo com o Marco, se indignou muito com muitas histórias que houveram desse formato. E ele agora acabou de fazer o curso de agente CBF. Então, o Marcos, além de ser um treinador, ele falou, eu não vou mais ser enganado por ninguém. E todo mundo agora, quando faz um contrato, que é um contrato legítimo, é honesto a pessoa ganhar dinheiro com isso. Tá bem? Não tem nada aqui desonesto nisso. Agora, há uma certa ingratidão, mas por conta de quê? Eu acho que é muito mais por falta de compreensão do processo. Né? A pessoa não compreendeu o que estava acontecendo e aí resolveu ficar na dele. O que mais me chateia de verdade não é a ingratidão, é a pessoa falar mal, sendo que você fez tudo certo. Colocou a pessoa no lugar que ela deveria chegar. Dali para frente, a responsabilidade é dela. Não pode mais ser sua. Eu ou o Marco Sena, que no caso do Lucas especialmente, ou do Carlos David, eu só fui ver o Carlos David dar um chute depois de um ano que eu já tinha organizado toda a trajetória dele até chegar aonde ele chegou. Mas eu levei um ano para ver quem fala que o atleta tem qualidade para virar jogador de futebol, não sou eu, porque eu não sou treinador. Quem fala isso é o Marco Sena. Eu tenho as portas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Se chegar alguém para mim, que seja um Marco Sena, que seja um Humberto, que seja treinadores, pessoas que têm... O Humberto jogou 20 anos em Portugal, porra. Jogou no Vasco da Gama, um cara que tem história, né? Não é um cara qualquer. E vira para mim e fala, João Paulo tem todas as condições para virar. Eu vou arrumar um time para você ir. Porque eles me pediram, disseram que você tem... E aí nós vamos medir qual é o caminho. A gente vai levar direto para o Corinthians ou direto para o Benfica, ou nós vamos levar lá para um clube da terceira, lá em São Paulo, ou para um clube da segunda, na Europa, por exemplo. Então, tudo vai depender da formação que o atleta já tem, a preparação que ele já tem. Então, em relação aos meninos todos, tem histórias para contar aqui de jogador que eu tive que entrar na federação de um estado aqui para corrigir os documentos que o menino estava falsificado. E a gente descobriu isso depois. E ao invés de ganhar dinheiro com ele, nós gastamos. Nós gastamos para poder fazer a troca dos documentos e tal. Isso já vão aí seus 15 anos atrás. Então, e outras histórias mais. Então, tem muitos empresários verdadeiramente. Eu nunca gostei muito de lidar com eles, porque eles sempre colocam a possibilidade deles ganharem dinheiro com o atleta. Eu nunca coloquei, nunca, já ganhei, não vou aqui dizer que não ganhei, já ganhei. Alguns grandes clubes no Brasil já me pagaram, já pagaram para a gente o acordo. Depois o atleta acabou o contrato, evidente que não vendeu, mas pagou as partes. 2 clubes na Europa também uma vez já nos pagou, e um outro que a gente está, infelizmente, por conta dos parceiros, estamos na justiça tratando disso lá na Europa. Mas tem casos aqui de garoto que eu só fui ver dar um chute depois de 6 meses que ele já estava jogando a Champions em Portugal. E que eu não vi ele dar um chute. E coloquei ele no Futebol Clube do Porto. Então, muito bom, tem muita história. E também, eu vou parar por aqui, porque a história, elas até me emocionam um pouco. Algumas me emocionam, mas eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte. Eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte. Eu me sinto gratificado por tudo o que eu fiz do futebol até hoje. E olha que eu já cometi alguns erros, hein? Mas poucos. Nós comentamos. São Paulo. Juan, perguntar para o Juan aqui. Com a volta, né, do futebol na Europa durante essa pandemia aí, essa dificuldade. Agora, como que está a sua situação no seu clube lá na Letônia? E outra, quando você chegou, qual foi a maior dificuldade que você teve para adaptação? Se foi a língua, se foi o clima, o que foi? Conta aí pra gente. No momento, agora eu estou tendo dificuldade de voltar para o clube. Já estão no 6º jogo lá do campeonato, mas o problema maior não é
a liberação da Europa. Eu tenho a liberação do governo europeu para poder voltar para o meu clube, que é meu trabalho. O meu problema maior é a empresa aérea. As empresas aéreas do Brasil que fazem voos para a Europa, eles não estão querendo me levar, mesmo com a liberação do governo europeu. E eu até falei com o meu empresário, falei, cara, conversa com a empresa, se elas quiserem que eu faça o exame e apresente no dia do voo, eu apresento. Exatamente. Se der negativo, não tem problema em me levar. Só que o meu problema, minha dificuldade para voltar para o clube agora está sendo a empresa aérea. E para mim, a maior dificuldade lá não foi nem a língua, porque lá eles falam um pouco de inglês, só que a língua nativa é o leto e a segunda língua é o russo. Só que também dava para se comunicar em inglês. Meu maior problema foi o frio, porque eu sempre falei para minha esposa e para quem me conhece que eu amo frio. Mas agora eu aprendi que eu amo o frio do Brasil, que é 15, 14 graus. Lá, um dos primeiros treinos estava menos 5, menos 6 graus e estava chovendo muito. E foi muito engraçado, porque eu entrei no vestiário, lá é tudo aquecido, aí eu me trocando de roupa, eu estava vendo alguns jogadores colocando a palmilha térmica, né, que isso era normal, e colocando sacola plástica, amarrando sacola plástica no pé e depois calçando a chuteira. E aquilo eu fiquei, cara, por que ele está fazendo isso, né? E eu sem entender nada, coloquei minha chuteira e fui pro campo. 10 minutos tentando aquecer o corpo e nada do corpo esquentar. Minha primeira passada no gramado, meu pé foi na onde? Na poça d'água. Na hora que meu pé congelou. Aí eu falei, agora eu entendi por que eles colocam a sacola. E aí começou o treino, eu lembro como se fosse hoje. Era um trabalho de campo reduzido, né, 2 toques na bola, chovendo, e os russos e os letos, tudo de bermuda, normal, camiseta normal, e eu lá tudo cheio de roupa, né. E aí eu lembro que o cara chutou uma bola no canto, e eu pulei para pegar. Nessa que eu pulei para pegar, eu caí na onde? Na água. Só sei que eu levantei, eu comecei a tremer, cheguei no treinador, eu falei, cara, tô com muito frio, tirei a luva, minha mão tava ficando roxa, eu falei, não dou conta mais. E aí ele falou, vai pro vestiário, toma um banho lá. Aí eu fiquei uns 40 minutos na água quente, aí na hora que chegou o time lá, alguns jogadores falaram, por que você saiu? Nem tava tão frio assim. Aí eu falei, cara... Demorou quanto tempo pra você se adaptar? Ou você já adaptou, né? Agora eu tô adaptado, mas levou aí pelo menos uns 20 dias. Adaptado, mas com muita proteção, né? Não, mas assim, agora é 8 graus, 9 graus. Pra mim tá tranquilo sair de bermuda, chinelo e camiseta. Mas no início a minha maior dificuldade foi o frio. Até então, porque a língua nem tanto, por causa do inglês eu também eu conheci bastante brasileiro, lá tem bastante brasileiro, tanto que jogam futebol e os outros que atuam em outras áreas, né? Então eu conheci muito brasileiros, e uma coisa que eu acho demais é brasileiro quando vê brasileiro em outro país, nunca se viu, mas é uma alegria, né? É uma amizade de anos, né? Construída em um dia. Não estou sozinho no mundo aqui. Então, porque o que eu entendo é que brasileiro, quando vai sozinho para fora e passa a dificuldade de ver outro chegando, ele não quer que aquele cara passe o que ele passou. Então, o que eu admiro no brasileiro é que quando ele vê um outro acabando de chegar no país e com dificuldade, ele abraça, ele acolhe, ele fala, cara, você não está sozinho, eu vou te ajudar. E isso eu admiro no povo brasileiro. Tanto lá fora, e quando vem estrangeiro para o Brasil, a gente tenta ajudar de alguma maneira. E é uma coisa lá fora que quando a gente chega lá e não sabe a língua, eles não ajudam. Eles estão nem aí, tipo, se você me entender, eu te ajudo. Se você não me entender, se vira. E aqui não, quando chega um estrangeiro, a gente vai lá, pega o tradutor, a gente tenta ajudar. Eu acho que isso é uma das qualidades do povo brasileiro, apesar que o povo brasileiro lá fora tem má fama, né? Por causa de alguns, todos levam a culpa. Porque eu já vi situações, porque a gente já andava de ônibus lá. E o transporte público lá é excelente, passa na hora certa, você compra um ticket que é 70 cents e não tem cobrador dentro do ônibus. Você entra lá, coloca e senta. Vai
de você, se você quiser pagar ou não. O problema é que daqui uns 2, 3 paradas, se tiver uma fiscalização e você não pagou, você tem que pagar uma multa de 80 euros. E eu vi amigos meus brasileiros não pagavam. E eu ficava assim, cara, você prefere pagar 80 euros do que pagar 70 centavos? Não tem lógica isso. Então, tipo, brasileiro em todo lugar também. Sempre tem um jeitinho brasileiro. Mas assim, a minha maior dificuldade foi o frio, né? Até então, eu gosto do frio. Agora eu gosto do frio do Brasil. Mário. O Mário não sofre esse problema, né, Mário? Graças a Deus, eu já sou o contrário. Eu gosto muito do calor, do sol, entendeu? Você teve a passagem pelo Campeonato Sergipano, não é isso? Como é que foi a sua trajetória? Quem te levou até lá e como é que foi lá? Então, a minha passagem pelo futebol sergipano aconteceu graças ao Marcelino, entendeu? Aqui de Brasília. Ele assumiu a gestão de um time lá e aí ele me conhecia, me levou para lá. Fizemos um campeonato razoável lá, mas só porque, graças àquele campeonato, me abriu as portas no Nordeste, entendeu? Foi onde eu conheci algumas pessoas e aí me abriu as portas em Recife e no Ceará, que posteriormente eu joguei 2 campeonatos no Ceará e, graças a Deus, fui muito feliz. Posso pegar um gancho nessa história do frio aí? Que eu e o Marcos tivemos na China já, vamos fazer uma pesquisa lá, futebolística. E aí um dos diretores, estava um frio lá, pegamos um frio meio retado lá. Você chegou a pegar neve? Não peguei neve na China, mas peguei um frio, muito forte. E um dos caras lá convidou o Marcos, foi para lá, e o Marcos ficou com medo, acho que por causa do frio mesmo, sabia? Eu tenho quase certeza que isso foi um dos motivos que não motivou ele. É evidente que tem a família também. Ninguém toma uma decisão dessa, eu vou. Ainda mais para a China, que é uma cultura completamente diferente da nossa. Mas eu lembrei agora por causa do frio. E outra vez, eu estava aguardando um atleta. Foi uma das primeiras vezes que eu fui a Portugal. E tinha um jogo da Académica de Lisboa, ou da Académica, aliás, contra esqueci agora o nome do time. E a gente tinha um atleta que jogava lá. E eu, cara, fui com esse agasalhozinho comum, esse que você bota uma... E eu gosto de andar assim, de tênis e sem meia. Eu só uso meia em sapato social, tênis eu uso sem meia. E eu fui assim, velho, calça jeans, um tênis sem meia e uma camisa e aquele agasalhozinho de tactel, tipo tactel. Moço, daqui a pouco falei, eu vou morrer, cara, vou morrer. E uma senhora viu que eu não estava bem, acabou me dando um cachecol. Ela viu que eu tremia tanto, me deu um cachecol. E aí, nesse mesmo ano eu ganhei um outro cachecol em um outro lugar, porque eu achei que aquilo não foi nada demais. Quando eu fui em outro lugar também, eu estava tremendo muito, em Fátima, lá em Portugal. E, não sabia que estava tão frio lá. Se não fosse aquela senhora, eu acho até que foi Nossa Senhora que me deu aquele cachecol. Olha, mas eu vou falar para você, o frio de Portugal não se compara com o frio da Letônia. Ah, não, de jeito nenhum. Porque lá o estádio lá que era... Porque assim... Você não via gramado, só via neve. A gente treinou na neve. E a primeira vez que eu vi neve, eu estava dentro de casa. E como lá tudo é aquecido, eu estava de bermuda e sem camisa. E aí eu estava lá assistindo TV e daqui a pouco eu vi tudo branco lá fora. Aí eu olhei na janela e falei, não é neve, desci correndo, descalço, sem camisa, é novidade brasileira. Aí eu, é neve, pulando na neve. Aí daqui a pouco o frio foi batendo. Eu voltei para casa, mas assim, lá chega a fazer menos 15, para eles isso é normal. E lá fica o Mar Báltico banha, né, o país, e o mar congela lá. Aí eu fico pensando, cara, menos 15 já é difícil. A minha esposa é ex-atleta de vôlei. E quando ela morou na Finlândia, era menos 40. Imagina, menos 40. É complicado. Mas assim, hoje eu falo pra tu, eu gosto de um friozinho, mas o negócio que me enche o saco é neve. Neve enche o saco. No início é bacana, é bonito, mas depois de umas 2 semanas você, cara, acaba logo. Não dá. Neve é um negócio complicado. Lúcio, por que assim, você trabalha com cena há muitos anos, né?
Estrelinha. Por que vocês ainda não tomaram a decisão de disputar o Campeonato Profissional de Brasília? Ou até mesmo a segunda divisão? Para a história que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm no futebol. A primeira questão é que aqui em Brasília tem umas regras que limitam muito. Você tem que, no caso, para você profissionalizar um clube aqui, se eu não me engano, é R$500 mil. Então isso já inviabiliza, por natureza, você, né, profissionalizar um clube. Segundo, é que a gente não tem uma estrutura financeira para tocar um time profissional. Se a gente defende que tem que ser uma gestão adequada, para você fazer uma gestão adequada num time de futebol profissional em Brasília, você tem que, por baixo, pensar em R$80, R$100 mil por mês. Todos os meses. Inclusive nos meses que você não está disputando nada. Se você consegue um patrocínio nesse nível, de 100 mil, vou arredondar aqui, de 100 mil por mês, é possível você fazer um baita de um trabalho pensando na base, em trazer jogadores da base, pagando aqueles salários que você está abrindo portas para o atleta por conta das relações que você tem. Olha, eu, por exemplo, tenho um monte de portas, mas o Marcos, que é um treinador profissional tem muito mais do que eu. Por quê? Porque o Marcos tem uma relação de 200 ou 150 treinadores no Brasil, que são CBFA, do qual ele participa do grupo. Eu tenho lá, talvez, 25, 30 times que eu tenho a porta para colocar atleta. O Marco tem a relação direta com os treinadores. Aí seria, talvez, uma boa, né? Mas a gente acho que é muito mais por isso. Mas que nós temos vontade, já tivemos vontade. Houve uma vez que a federação ia abrir a 3ª divisão. Nós, então, modernizamos o Estatuto do Estrelinha na possibilidade de, então, entrarmos pela 3ª divisão. Porque a partir de você mostrar um trabalho, você pode atrair aqueles investidores que têm o dinheiro, mas que não colocam porque sabe que corre o risco do cara ir andar num carro moderno, no último modelo, com o dinheiro que ele está investindo no clube. Então, tudo isso e outras coisas mais, mas eu não posso negar. Nós já tivemos essa vontade, chegamos a modernizar o estatuto na perspectiva de profissionalizar o Estrelinha para disputar a 3ª divisão. Muito bem. Agora vamos para as nossas considerações finais. Cada um tem 2 minutos para falar, né, e a gente volta de novo. Lúcio. Começa por mim. Mas minhas considerações finais são no sentido de dizer para vocês que é uma honra tremenda poder estar aqui em Samambaia, que foi um lugar onde eu vinha todo sábado dar treino para a meninada de juvenil, onde já vim curtir um rock and roll aqui na Toinha. Eu já vim, já tomei muito chopp, aliás, muita cerveja aqui para o Samambaia. Tenho grandes amigos aqui. Dizer para vocês que o desafio que vocês têm, minha consideração final, é nessa linha, de que contem sempre comigo. E as pessoas que gostam de futebol têm que apoiar esse projeto de vocês. É uma obrigação, porque nós precisamos de espaços desses, onde a gente pode, às vezes, até errar na colocação da frase, da palavra, esquecer de alguém, esquecer de alguma coisa, mas é um espaço aberto. E vocês toparam esse desafio, vocês estão de parabéns. Não parem de fazer isso. Daqui a um tempo, vocês vão ter um acervo maravilhoso. Cada programa desse, depois vocês vão fazer um extrato de cada um desses programas. Então, eu quero desejar boa sorte, mais que boa sorte, força, para que vocês não parem de fazer isso. Nunca parem de fazer isso, porque um programa em Samambaia tem a mesma importância que tem um programa em Londres. Um programa de Samambaia voltado para o futebol tem a mesma importância que um programa em Lisboa. Abriu espaço para a gente debater. Então, parabéns para vocês e me sinto honrado por estar participando aqui da 2ª edição do programa. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, o convite, agradecer a vocês, ao Felipe. E, cara, eu tenho
alguns agradecimentos, né? Que primeiramente ao Centro de Treinamentos R2, onde eu tenho uma parceria, fica na Vicente Pires, a marca de luvas Raptor, a FF Estúdio Personal, Estúdio, Felipe, como que é o nome? Estúdio Funcional. E quem me conhece sabe que eu sou cristão. Eu não posso deixar de terminar essa entrevista sem falar ao Deus que eu sirvo. Porque tudo que eu tenho hoje, conquistado com muito suor, muita dificuldade, foi Deus que me deu. Tanto a minha profissão, como o meu casamento, a minha família, foi Deus que me deu. E no meio dessa pandemia, a gente vê tanta dificuldade. Eu sei que vocês estão iniciando agora, vocês também vão enfrentar ou estão enfrentando alguma dificuldade. Mas tenha de bom ânimo, porque logo, logo vocês vão estar sendo aí conhecidos, não somente no DF. Eu creio que Deus vai abençoar, Ele vai abrir uma porta dentro de outra porta para vocês. Vocês vão estar aí fazendo muito sucesso no Brasil, e aí o povo vai poder saber quem são vocês e saber também que o futebol de Brasília tem um potencial e tem jogadores que têm potencial de estar em time grande. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço muito a Deus por tudo que Ele me deu. Bom, tenho algumas pessoas que eu quero agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer a agência MM Sport, com sede em Cusco, no Peru, do senhor Leonardo, que está cuidando da minha carreira, está agenciando a minha carreira. Queria desejar um feliz aniversário para minha mãe, que está lá em Portugal, está fazendo aniversário, entendeu? A minha esposa, ao meu sogro, que sempre acreditou em mim, seu Joaquim, um abraço no seu coração. A minha sogra também, que se eu não falar o nome dela depois... desse jeito. Então, gente, muito obrigado. O Evaldo, muito obrigado pelo espaço. João Paulo, muito obrigado de coração mesmo. A gente torce para que o programa sempre cresça, entendeu? Que cada semana que vai passando, a cada edição, as pessoas possam conhecer mais o programa. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. O futebol de Brasília precisa disso, entendeu? Precisa de gente igual vocês. E igual o Juan falou, gente, eu também sou cristão, entendeu? E o que eu posso desejar a vocês é que Deus cuide da vida de cada um de vocês, entendeu? Que Deus esteja na direção, entendeu, desse programa e da vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade. Cara, o último recadinho, eu esqueci de uma pessoa que é também muito importante na minha vida, que é o Batalha. Ele cuida da minha imagem. Ele tem uma empresa que se chama Assessoria Esportiva. E a minha imagem, depois que eu comecei a trabalhar com ele, graças a Deus, ela tem sido conhecida no Brasil e fora do Brasil. Tudo é por causa dele também. Sobre a minha imagem, sobre a minha carreira, tudo é por causa dele. Então, eu agradeço muito a vida do Batalha. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês, né? Agradecer à Autoescola Elitecar, está apoiando nosso projeto, ao Pão de Queijo do Júnior, pela Costa 27 da Expansão de Samambaia. Quero agradecer aqui o Renato Gás, que é outro que acreditou na gente, e principalmente ao meu amigo Felipe, que está cedendo esse espaço para nós. Então, eu quero agradecer a Deus também por você ter aceitado esse convite, né? Que eu acho que Deus é acima de, né? Ele que está por cima de tudo. Sim. Se não fosse ele, eu não estaria aqui e nem vocês. Viu? Muito obrigado, João Paulo. Obrigado a vocês. Muito obrigado a participação de vocês, foi um prazer conversar e espero que o vídeo chegue ao máximo de pessoas. Vai chegar. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de dar o joinha. Boletim de Samambaia.